Salmo 129, vamos ler a leitura desse salmo, Salmo 129. Estamos chegando aí na reta final da nossa série sobre os salmos de degraus, ou cânticos de romagem. Começamos lá no Salmo 120, vamos, se Deus assim permitir, até o Salmo 134. Então, do Salmo 120 ao 134 são 15 salmos. Pode parecer que não, mas você pode contar aí, vai chegar a 15 salmos. Hoje, Salmo de número 129. Os cânticos de romagem, ou como temos chamado salmos de degraus, são salmos que eram utilizados pelo povo de Deus em suas peregrinações. Talvez nas peregrinações anuais em direção a Jerusalém, os 3 feriados em que o povo de Israel, espalhado por toda a terra, iam até o templo, ou outros defendem que foi na peregrinação de volta do exílio para a terra prometida. Mas, independente de qual peregrinação, são salmos de peregrinação, salmos de viagem, salmos utilizados na estrada, na jornada, e são salmos importantes para a nossa vida, relevantes para a nossa vida, porque nós estamos peregrinando, estamos em uma jornada em direção ao nosso lar celestial, à casa de Deus, ao nosso lar eterno. Vamos ler então o Salmo 129 nessa noite. Peço que você escute com atenção a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam e não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus, Pai querido, nós pedimos, ajude-nos a entender apropriadamente esse salmo. Fale aos nossos corações com a Tua palavra e produza transformação segundo o Teu querer, pela obra do Teu Espírito. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, certa vez um grande pensador, alguns diriam filósofo moderno, mas ao mesmo tempo atleta de elite, chamado Rocky Balboa, falou ao seu filho: o mundo não é um mar de rosas. É um lugar sujo, um lugar cruel, que quer te derrubar de joelhos e te manter assim para sempre se você deixar. Os homens estão já lágrimas escorrendo, diante desse discurso, mas eu vou continuar. Você e eu, ninguém bate mais forte do que a vida, mas não importa o quão forte você bate, importa o quanto você consegue aguentar, apanhar e permanecer de pé. Mais uma vez, alguns sabem de cor, essa frase, esse discurso. Acontece que ele fala isso para o seu filho, em um momento em que ele está refletindo sobre os acontecimentos passados da vida dele, da família, e como tudo o sofrimento, as lutas, as dificuldades, as angústias levaram eles até aquele momento. A conclusão que Rocky chega é que eles foram fortes e aguentaram as pancadas da vida e permanecem em pé. O texto que nós lemos também é uma reflexão sobre os fatos históricos do passado. O salmista olha para a sua vida e ele também chega na conclusão que a vida é dura e a vida tem batido forte. A diferença é que o que para Rocky Balboa mostra a sua própria força e a sua própria resiliência, para o salmista mostra simplesmente a graça de Deus. Duas pessoas em contextos diferentes, refletindo sobre a vida, de forma errada, engana-se a si mesmo, concluindo que é forte e aguentou as pancadas da vida e permanece em pé.
percebe, é a graça de Deus que tem me sustentado. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, para essa reflexão do salmista sobre as angústias passadas, nós aprendemos lições valiosas para a nossa vida. Afinal de contas, quem pode dizer, ao olhar para o passado, que não enfrentou batalhas, que não sofreu golpes, pancadas dessa vida? Nós também podemos e precisamos refletir, mas a conclusão que vamos chegar é que Deus tem sido gracioso conosco também. Em outras palavras, à luz da palavra de Deus, do Salmo 129, nós aprendemos que as angústias do passado nos provam a bondade de Deus e nos fazem anelar pela justiça de Deus. As angústias do passado nos provam a bondade de Deus e nos fazem anelar pela justiça de Deus. O salmista começa dizendo no versículo 1, também no versículo 2, que muitas vezes e desde a minha mocidade, ou seja, o fato que ele está se referindo aqui aconteceu repetidas vezes, várias vezes. É um fato que aconteceu numerosas vezes, várias vezes, muitas vezes. Existe a ênfase no muitas, ou seja, não é algo acidental, no sentido de ser de vez em quando, não é algo que acontece pouco, mas é algo que aconteceu repetidamente, várias vezes. E é algo que vem acontecendo há muito tempo. Então o sofrimento, ele é numeroso e ele é duradouro, desde a minha mocidade, desde que ele se entende por gente, se a gente fosse usar uma expressão mais moderna, desde que ele tem memórias de sua vida, o que ele percebe? Que a vida dele é marcada por angústias. E angústias é um termo amplo, que abrange desde a opressão pelos inimigos, as guerras, as lutas, como os sofrimentos por conta dos relacionamentos, das dificuldades, as inúmeras lutas e batalhas que esta vida neste mundo caído apresenta para todas as pessoas, muitas vezes desde a minha mocidade. Então no versículo 2 ele repete: desde a minha mocidade me angustiaram. Entre o versículo 1 e o 2 tem a expressão Israel me o diga, que provavelmente indica que esse salmo ele era entoado ou cantado, pelo menos repetido, recitado pela congregação, pelo povo de Deus. E talvez o que acontecia é que a pessoa que estava liderando a recitação, o cântico, ele entoava o primeiro verso e então dizia Israel que o diga, e a igreja, a congregação respondia com as mesmas palavras, mas a mensagem é a mesma. Nós temos sido angustiados muitas vezes e há muito tempo. Muitas vezes e há muito tempo. Então no versículo 3 ele usa uma ilustração da agricultura, porque as pessoas estavam acostumadas com a agricultura, com os termos utilizados no campo, para demonstrar de uma forma ainda mais clara o quão grande foram essas angústias, o quão doloroso foi esse sofrimento, o quão difícil foram as lutas. Ele usa a imagem do arado, ele diz: olha, sobre o meu dorso, ou seja, sobre as minhas costas, lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. E a ideia é que as pessoas que estavam preparando o campo para o plantio passavam com o arado, e aqueles que sabem, têm algum conhecimento, ou talvez não tenham conhecimento, mas pesquisaram como eu fiz, percebem que quando o arado passa, ele cria buracos, valas, sulcos na terra. E essa é a imagem que o salmista quer trazer à nossa mente. Ele quer dizer: olha, é como se nas minhas costas tivesse passado o arado, e o arado fizesse profundos e longos sulcos, vales, valas, caminhos mesmo, rastros, com buracos longos e profundos. Agora imagina as costas de uma pessoa marcada por algum instrumento, algo metálico, algo que corta profundamente. Esse corte não é simplesmente um arranhão, mas é um corte largo, que forma literalmente um sulco, uma vala nas costas. Imagine uma costa inteira marcada por esses sinais. É isso que o salmista quer dizer: olha, as nossas angústias,
sulcos produzidos pelos lavradores no arado em nossas costas. São profundas, são numerosas e acontecem há muito tempo, desde que nós temos memórias, desde a nossa mocidade, desde a nossa infância. O salmista olha para a sua vida e ele percebe uma coisa: a minha vida tem sido de lutas, dificuldades e angústias desde que eu me lembro. Desde que eu me lembro, nós temos enfrentado lutas. Queridos, se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos perceber exatamente isso. O povo de Deus é um povo sofrido, um povo que vivia em peregrinação. Abraão saiu de sua terra, indo para a terra que o Senhor mostrou, mas nessa jornada Abraão passou por perigos, por dificuldades, por testes. A família de Jacó, testes, secas, crises, fome, precisando viajar, precisaram se deslocar completamente para um país estranho. Num país estranho, o povo todo foi escravizado, aprisionado. A forma como Israel foi salva da escravidão do Egito não foi uma forma simples e indolor, pelo contrário, as pragas, os sinais, a destruição de todo o Egito que aconteceu, precisaram sair fugindo. Na fuga, os soldados egípcios foram atrás deles, os perseguiram. Imagine o medo, a angústia. O povo de Deus é um povo que passou por muitas e muitas lutas. Depois, quando chegam à Terra Prometida, tem que conquistar a Terra Prometida como? Através de batalhas, guerras, lutas. Viveram o tempo que viveram na Terra Prometida, em Canaã, em Israel, viveram lutando contra inimigos, contra povos que tentaram invadir, contra os filisteus, contra a ameaça de outros reinos, da Assíria, da Babilônia. O povo de Israel é um povo que, desde que se tornou povo, desde que Abraão foi chamado por Deus, tem enfrentado muita angústia. A gente continua, são levados em exílio, quase destruídos, acabados. Os melhores jovens, mais inteligentes e aptos, são levados para ser escravos nos palácios dos reis pagãos, como aconteceu com Daniel e seus amigos. O povo de Deus, um povo que desde que se lembra foi angustiado, passou por lutas e dificuldades. O próprio Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e viveu uma vida de angústia. A igreja, a história nos mostra que o povo de Deus foi perseguido, primeiro pelos próprios judeus em Jerusalém, depois uma perseguição que espalhou, que levou o evangelho a vários locais do mundo, mas a perseguição sempre continuou. Mais recente, no período da Reforma Protestante, a própria Igreja Católica, na Contra-Reforma, perseguiu os protestantes, os reinos, os impérios. Existem figuras da monarquia histórica que se tornaram famosas exatamente por matar cristãos protestantes. O povo de Deus tem esse histórico como um povo, de modo geral, de lutas, de angústias, de batalhas, guerras, sofrimento. Mas nós precisamos olhar também para a nossa vida individualmente. Cada um de nós aqui, a nossa vida não é muito diferente. Desde que nós temos memórias, nós lembramos de lutas, de dificuldades. É uma depois da outra. Queridos, o que surpreende é como pode ainda ter pessoas que têm a coragem de pregar um evangelho que promete uma vida sem problema. E como podem pessoas acreditar nessa promessa? Parece que não percebem, não olham para a própria história, para a própria vida, não olham para a Bíblia, para a palavra de Deus que nos avisa, que nos mostra. Desde a mocidade, e muitas vezes nos angustiaram. A vida é marcada neste mundo por uma profunda, longa e dolorida angústia. Mas tudo isso, queridos, de maneira nenhuma torna, primeiro, Deus injusto ou ausente, como alguns vão dizer. E principalmente, isso não faz de Deus um ser mau. Isso não anula a bondade de Deus. Muitas pessoas tentam chegar nessa conclusão. Que as pessoas olham para uma vida de angústia,
faz muito belo, porque ele nos mostra exatamente o contrário. A minha vida inteira de angústia só mostra que Deus é bom, sabe por quê? Porque eu ainda estou aqui. Versículo 2: todavia não prevaleceram contra mim. Versículo 4: o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Olhar para trás e perceber as pancadas que a vida dá, as angústias, a luta e a dificuldade, nos faz chegar a uma única conclusão: não tem a menor chance de eu ainda estar aqui em pé, vivo, se não fosse um Deus bondoso comigo durante todo esse tempo. Se não fosse a bondade de Deus todos os dias da minha vida, com a mais absoluta certeza, já teríamos sido destruídos. A vida de angústia, as angústias do passado, servem para provar a bondade de Deus. Eu e você, se estamos aqui nesta noite, com uma vida cheia de angústias, lutas e dificuldades que todos temos, é porque Deus é bom conosco. E Deus tem nos sustentado durante todo esse tempo. E por mais que os inimigos fossem fortes, os sulcos produzidos em nossas costas fossem profundos e doessem bastante, jamais se prevaleceram. Jamais tiraram a nossa vida, jamais nos derrubaram de forma definitiva. Não prevaleceram contra nós. As angústias do passado provam a bondade de Deus. Versículos 4: o Senhor cortou a corda dos ímpios. Aqui é uma continuidade da ilustração do arado, né? Como que os ímpios iriam conduzir esse arado nas costas se as cordas que utilizavam foram cortadas, não funcionam mais. O Senhor impediu que eles continuassem a fazer e a causar ainda mais dor do que causavam. Queridos, as angústias do passado nos provam a bondade de Deus. A bondade de Deus que sempre esteve conosco. E por mais que as coisas foram difíceis, por mais que as coisas foram tristes, doloridas, Deus esteve conosco. E nada prevaleceu, porque Ele não permitiu. Não é porque nós somos fortes e aguentamos as pancadas da vida, é porque Deus esteve conosco. Queridos, nós precisamos lembrar disso. Isso nos serve, obviamente, para nos fazer esperar e anelar pela vida eterna. Porque, assim como é surpreendente o fato de algumas pessoas terem a coragem de mentir de forma absurda, prometendo uma vida sem sofrimento e sem dor, é também surpreendente e absurdo o que muitos dizem que essa vida é a eternidade, é o paraíso, é o céu, e não existe nada melhor que isso. Que absurdo para com a bondade de Deus, para com a graça de Deus, para com as promessas de Deus, ter a ousadia de dizer: não, a vida acaba aqui. Deus nos promete uma vida que não terá mais as angústias, a vida eterna, a presença dEle, onde não há mais choro, nem lágrima, nem dor. O passado de angústia nos prova a bondade de Deus e nos faz olhar para a promessa de Deus na eternidade, nos faz esperar por isso, nos faz clamar por isso, nos faz prostrar os joelhos e dizer: Senhor Deus, volta, Senhor Jesus, leva-nos para o nosso lar eterno, para o nosso destino final. Senhor, tenha misericórdia de nós, esse mundo de angústia, de luta, de dificuldade, salva-nos disso. Nós precisamos ansiar, esperar, desejar a eternidade. E é importante lembrar, provavelmente eu e você, se não fossem as angústias dessa vida, nós nos esqueceríamos da eternidade. Mas Deus, que é tão bom, não nos permite fazer isso.
e não nos permite ficar confortáveis demais nesta vida, tranquilos demais. Ele nos incomoda, porque tem algo melhor nos aguardando, tem algo maior nos esperando, e nós precisamos esperar por isso, porque as angústias do passado nos mostram a bondade de Deus, nos provam a bondade de Deus. Só pela bondade de Deus estamos vivos, só pela bondade de Deus não prevalecem contra nós os inimigos, as lutas, as dificuldades, as batalhas, só pela bondade de Deus. Lembrar disso também nos dá, então, ânimo e coragem para enfrentar as angústias do presente e do futuro. Olhar para o passado e perceber, olha, a minha vida de angústia, eu ainda prevaleci, Deus está comigo. Eu tenho certeza que a angústia atual vai passar e eu vou prevalecer, e a angústia de amanhã eu vou prevalecer. Deus é comigo, Deus é conosco. A reflexão do salmista é uma reflexão que nós também precisamos fazer. Nós precisamos olhar para a nossa vida, nós precisamos nos lembrar das lutas, das dificuldades, das dores, e ao fazer isso nós vamos chegar na conclusão: Deus é bom, e Deus foi bom para mim, e Deus continuará sendo bom. E hoje a angústia não vai prevalecer, amanhã não vai prevalecer, porque Deus é bom eternamente. As angústias do passado nos provam a bondade de Deus, mas o texto continua, e o salmista, depois de refletir sobre o seu passado de angústias, que eram longas, demoradas e numerosas, ele ora, e ele ora em prol da glória de Deus, da justiça de Deus, até mesmo clamando para que os inimigos sejam destruídos. E aqui nós precisamos parar um pouquinho e fazer uma observação, porque para muitos, e às vezes até para nós mesmos, textos assim são difíceis de entendermos, porque nós achamos que eles contrariam, pelo menos à primeira vista, contrariam o princípio de amar os inimigos. Acontece que esses textos, que são chamados as orações imprecatórias, são orações que pedem para que os ímpios, os inimigos, sejam julgados, sejam punidos por Deus. Elas têm características específicas que não fazem elas ser contrárias ao princípio de amar os inimigos. E a principal dessas características é que um salmo imprecatório, uma oração imprecatória, não é em momento nenhum uma oração por vingança pessoal. Você vai perceber no versículo 5: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. E a linguagem ela é toda com referência ao povo de Deus. O salmista não está olhando para a sua vida, para as angústias passadas, se lembrando dos nomes daqueles que causaram essas angústias, e então, como se fosse uma lista, estivesse orando, falando para Deus: Senhor, mata fulano, destrói ciclano e acaba com esse outro aqui. Não é isso que o salmista está fazendo. Ele não olha de forma individual para a sua vida em busca de vingança contra os opressores, mas ele olha para a nação, para o povo de Deus, e ele pede: Senhor, os inimigos do povo de Deus sejam envergonhados, porque além do salmo imprecatório não ser um salmo que clama por vingança pessoal, ele é também sempre um salmo que zela pela glória de Deus. O motivo pelo qual o salmista pede para que os inimigos sejam envergonhados é porque os inimigos ofendem a glória de Deus, ofendem a majestade de Deus. O salmista não está preocupado com a sua reputação, com a sua fama, mas ele está preocupado com a glória do Deus de toda a glória, com a honra do Criador dos céus e da terra, com o zelo pelo nome, pelo poder, pela justiça de Deus, pela santidade de Deus. Jesus Cristo fez isso perfeitamente, irmãos. Jesus Cristo, quando ele era ofendido pessoalmente, ele ficou calado. Ele ouviu e deixou as pessoas falar. Porém, quando os vendedores ofenderam e profanaram a casa de Deus, a glória de Deus, ele foi lá e derrubou aquelas mesas e limpou o templo. Jesus Cristo nos mostra que não é errado, na verdade é apropriado um cristão se incomodar quando o nome de Deus é ofendido, quando o nome de Deus é profanado, quando a glória de Deus é desrespeitada. E é por isso que o salmista clama. Ou seja, ele olha para as angústias da sua vida e ele tem a certeza da bondade de Deus. E a certeza da bondade de Deus nos faz lembrar da justiça de Deus,
e ele anela por essa justiça, ele espera pela justiça de Deus que se cumprirá. Então, no versículo 5 a 8, nós temos essa oração. Primeiro, ele pede então que os inimigos sejam envergonhados e repelidos. Literalmente é que eles sejam virados em suas costas, ou seja, eles estão indo em um caminho e são frustrados nesse caminho e precisam voltar. Então a ideia é mais ou menos assim: pense, por exemplo, em um batalhão, em um grupo de soldados indo em direção à batalha. Agora pense no que acontece quando eles perdem a batalha, ou por algum motivo eles nem conseguem chegar ao campo de batalha e precisam voltar de mãos abanando, sem conquista, sem vitória, sem nada, frustrados. Nesse sentido, sejam envergonhados e repelidos e voltem sem conquistar o que queriam, voltem sem conseguir o objetivo que tinham, que é profanar a glória de Deus, que é destruir o povo de Deus, que é ofender a santidade e a majestade de Deus, que eles voltem envergonhados nos seus caminhos. No versículo 6, ele diz: sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Nós sabemos que as casas naquele tempo, eles tinham no telhado, tinha um local onde as pessoas ficavam, era aberto, tinha a beirada e as pessoas subiam no telhado e às vezes acontecia coisas lá. Então era como terra era o principal material para construir e colocar ali a casa em pé, era comum que começasse a nascer grama. Porém, entre o primeiro andar e separando ali o telhado, o solo, entre aspas, que agora se tornou o teto da casa, é pequeno, então a grama não tinha raiz. A planta que crescia ali, ela não tinha raiz, e uma planta sem raiz logo seca. Então no verso 6, 7, ele diz: com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços do que ata os feixes, porque as pessoas que passavam colhendo essas plantas não se preocupavam em remover as gramas do telhado. Eles não gastavam tempo para tirar as plantas do telhado. Por quê? Porque por mais que cresceram um pouco, aquela planta logo secaria. Não valia a pena o esforço de limpar o que seria limpo naturalmente. O crescimento daquela planta, ou seja, era em vão, não tinha proveito, não era um crescimento verdadeiro. Não precisava nem mesmo que as pessoas que colhiam se dessem o trabalho de colher, porque seriam mortos rapidamente aquelas plantas. Então ele diz: sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Não apenas os inimigos vão ser envergonhados e voltar com seus planos frustrados, mas os esforços dos inimigos são em vão. Não abençoe, Senhor, os esforços deles. Não permita que os planos e a força que eles fazem levem-os para algum lugar, levem-os a conquistar algo. Seja em vão, seja inútil o que eles planejam, o que eles tentam. É isso que o salmista está pedindo. E então ele diz: retira deles a bênção. Ou seja, os que passam, as pessoas que passam por eles, não os abençoe. E existia naquela época o costume de, quando um israelita passava e encontrava outro, ele pronunciava a bênção do Senhor, falando: a bênção do Senhor seja convosco. Seja abençoado no nome do Senhor. Se você ler Ruth, você vai ver que quando Boaz ele vai se encontrar com os trabalhadores do campo, ele fala exatamente isso: a bênção do Senhor seja com vocês, porque era costumeiro e as pessoas gostavam de ouvir isso, de receber a bênção. Só que você está pedindo: olha, os ímpios, os inimigos, não ouçam isso, que eles não ouçam essa bênção, que eles não recebam a bênção de Deus através das pessoas. O salmista pede para que os inimigos de Deus e do reino de Deus sejam envergonhados, frustrados e sejam separados ou bloqueados das bênçãos do Senhor. O que o salmista está pedindo então? É que Deus exerça a sua justiça. Ele olha para a sua história, para a história do povo de Israel, e ele percebe que as angústias são tantas, que a única razão pela qual ainda estão ali, ainda sobrevivem, é a bondade de Deus. E a bondade de Deus, que é perfeita e justa, necessita também a justiça de Deus. Então ele ora: Senhor, cumpra com a sua justiça, exerça a sua justiça, frustre os planos dos inimigos, faça-os voltarem envergonhados para casa.
faça com que os esforços de crescimento deles sejam em vão. Não os abençoe. Não os abençoe. Queridos, o salmista, ele está certo da vontade de Deus, então ele anela pela justiça de Deus. Mais uma vez, isso aqui não pode ser interpretado como uma permissão para que você ore usando Deus como a sua máquina de vingança, para que você ore e clame para o Senhor destruir as pessoas que te fizeram mal. De maneira nenhuma. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que orou por aqueles que o ofenderam, que disse: Pai, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que falam. Devemos seguir o exemplo de Paulo no final de sua vida, o exemplo de Estevão quando estava sendo apedrejado. Essa é a atitude de um cristão. Porém, essa atitude de maneira nenhuma nos impede de zelar e clamar pela glória de Deus, e pela majestade de Deus, e pela santidade de Deus. Acontece, queridos, que nós muitas vezes estamos acostumados demais com a profanação do que é santo. Talvez tão anestesiados pelas angústias do mundo, que a maldade não nos incomoda mais. Nós ligamos a televisão e assistimos no jornal e vemos a notícia de muitas pessoas morrendo e sofrendo. Isso não nos mexe, não nos move nem um pouquinho. E nós lemos e ouvimos tragédia após tragédia, e isso não nos incomoda nem um pouquinho. Porque nós estamos acostumados com a maldade, com as angústias do mundo. O salmista nos ensina que nós precisamos olhar para trás e, diante das angústias, perceber que é pela vontade de Deus que ainda estamos vivos, e anelar: Senhor, acabe com as angústias. Mais uma vez, o problema é que nós muitas vezes até reconhecemos as angústias, as lutas, sabemos que isso é fruto da vontade de Deus, mas estamos de certa forma acomodados, achando que a vida vai ser angustiante mesmo, e tem luta, tem dificuldade, tem sofrimento, não há nada que eu possa fazer, vou apenas viver e esperar o dia que Cristo retornar. Quando a Bíblia diz que nós precisamos orar para que Deus exerça a sua justiça, orar para que Deus freie, restrinja, aprisione o mal, orar para que Deus haja de forma poderosa, promovendo o bem, de forma misericordiosa pelo mundo e pelas pessoas. De novo, não é orar para que Deus destrua o negócio do seu vizinho que jogou lixo no seu quintal. Não é pedir para que Deus se transforme na sua máquina de vingança, mas é orar para que a glória de Deus seja protegida e pronunciada em toda a terra, para que aqueles que trabalham arduamente contra o avanço do reino tenham seus planos frustrados. Orar para que o Espírito Santo haja de forma tão tremenda que o coração do pior inimigo do reino de Deus seja quebrantado e transformado, e ele encontre a salvação em Cristo, como aconteceu com Paulo, o pior inimigo da igreja do Novo Testamento, transformado completamente para se tornar o principal pregador do Novo Testamento. Nós precisamos anelar pela justiça de Deus, porque esse mundo, queridos, um mundo duro, de angústia, de luta, ele não foi criado dessa forma. É a maldade dos homens que fez ele ficar assim. E a solução para isso: o agir poderoso, sobrenatural do Espírito Santo, conversão e salvação. E nós precisamos anelar por isso. Nós precisamos pedir e clamar que Deus exerça a sua justiça. Mais uma vez, não é pedir que Deus saia por aí matando pessoas, mas que Deus salve almas pecadoras e proteja e zele pela sua glória. E se as pessoas profanam o que é santo, que parem de fazer isso, que tenham seus planos frustrados. E se as pessoas trabalham arduamente para prejudicar o avanço do Evangelho, que sejam frustrados, que voltem envergonhados para casa, que se
encontrem com a misericórdia de Deus na salvação em Cristo Jesus. Infelizmente, a igreja se divide em dois extremos. Tem aqueles com um coração mais radical, talvez radicalizado, que não apenas pedem pela destruição das pessoas, como se alegram quando Deus faz isso com os inimigos. Pessoas que celebram com a morte, com a tragédia daqueles que se opõem ao reino. Existe o outro extremo. Pessoas que veem e testemunham a maldade, a impiedade, a profanação da glória e da honra de Deus e de Jesus Cristo. E não se incomodam nem um pouquinho. A solução não é estar nesses extremos, mas é estar no centro. Onde nós não queremos vingança, mas queremos a misericórdia. Ao mesmo tempo que a maldade nos incomoda, nos entristece, nos faz lamentar e dobrar os joelhos orando para que Deus frustre os planos dos inimigos, para que Deus salve aqueles que Ele tem escolhido, para que Deus proteja a sua glória e a sua vida. Não é radicalmente querer destruir todos os inimigos, muito menos tomado pela indiferença, agir como se nada demais acontecesse. Nós precisamos apelar pela justiça de Deus. A justiça do Deus que é justo, do Deus que é santo, do Deus que é poderoso, do Deus que não permite que o seu nome seja envergonhado, do Deus que é zeloso e protege o seu povo. O salmista olha para trás, olha para o seu passado, e ele percebe: a minha vida foi marcada por angústias, desde muito cedo e várias vezes. E se eu estou aqui ainda, é porque Deus é bom para mim. E Deus tem me sustentado. Deus não permite que as angústias prevaleçam. E então ele clama: Senhor, o Senhor que é santo e poderoso, justo, exerça a sua justiça. Não permita que os inimigos continuem a atrapalhar os seus planos, o avanço do teu reino. Exerça a tua justiça. Salve aqueles que o Senhor tem, mas frustre os planos daqueles que te atrapalham. As angústias do passado nos provam a vontade de Deus e nos fazem anelar pela justiça de Deus. Queridos, esse texto, quando nós interpretamos na luz da nova aliança, ele ganha mais um nível de profundidade e beleza. Porque a gente percebe que foi para esse mesmo mundo de angústia, e angústia profunda, longa e numerosa, que Jesus Cristo veio. E a gente precisa se lembrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele por quem, para quem, através de quem todas as coisas foram feitas, aquele que é o Rei sobre toda a terra, Deus eterno, Deus Filho, Deus de toda a glória, a primazia de todas as coisas, a imagem do Deus invisível, aquele que é digno de todo louvor e adoração, que tem toda a majestade, toda a glória. Esse Deus, a pessoa do seu Filho, veio a este mundo de angústia. E ele viveu uma vida de angústia. Desde a mocidade, que nós podemos dizer literalmente, desde o primeiro dia da sua vida. Talvez muitos aqui sofreram bastante, mas eu acho que ninguém precisou nascer no meio dos animais, num local sujo e contaminado, porque a cidade não tinha lugar para receber Jesus e sua família. Desde o momento do nascimento de Jesus Cristo, angústia. E ele cresceu no lar, foi rejeitado por seus irmãos, por sua família, rejeitado pelos amigos. Viveu uma vida, teve que trabalhar com suas próprias mãos. Cresceu, quando começou o seu ministério, angústia após angústia, cansaço, exaustão, perseguição, foi humilhado, zombaram dele o tempo todo, planejaram matá-lo várias e várias vezes, precisou
fugir para não morrer antes da hora, sentiu a mais profunda angústia que qualquer pessoa já sentiu neste mundo, a ponto que o seu suor se transformou em sangue. Tamanha aflição diante da expectativa do que ele sentiria na cruz. Ninguém conhece o que é uma vida de angústia maior do que Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ninguém merece menos qualquer angústia do que o próprio Deus Filho, Jesus Cristo. E Jesus se entregou para uma vida de angústia, para que nós tivéssemos a esperança de uma vida sem angústia, de uma vida sem dor, sem luta, sem sofrimento. Olhar para a nossa vida e perceber as angústias, nos faz ver a bondade de Deus, anelar pela justiça de Deus, mas nos mostra um amor incomparável, o amor de Deus por nós, que trouxe o seu Filho para nos salvar de toda angústia. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de forma poderosa, que nós possamos perceber ainda mais a Tua bondade, desejar a Tua justiça e principalmente nos alegrar com o Teu amor em Jesus Cristo. Faça a Tua obra em nossas vidas, ó Deus grande. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.